Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar muito sobre o clima no Ninho do Urubu após uma série de bate-papo, de conversas, né? Vou explicar toda a situação para vocês. Teve bate-papo ontem entre os jogadores e a comissão técnica, teve bate-papo hoje com o presidente Rodolfo Landim. A gente vai trazer para vocês os bastidores dessa conversa. Vamos falar também sobre o mercado da bola, porque mesmo no meio desse turbilhão de coisas, o Flamengo segue atrás dos reforços. A diretoria rubro-negra não quer perder tempo e tenta fechar as contratações para entregar ao técnico Jorge Sampaoli antes de julho, quando abre a janela de transferências. Então vamos nessa, mas antes, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente alcançar mais pessoas por aqui. E se inscreva aqui no nosso canal também, tem um botãozinho aqui embaixo, gente. Custa nada, é só clicar nesse botãozinho, se inscrever aqui no nosso canal e ajudar a gente a crescer. Estamos em busca dos 100 mil inscritos aqui no canal. Vamos, que aqui é sem mimimi, vocês sabem. Vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre essa série de reuniões, porque na terça-feira houve um bate-papo entre Sampaoli, a comissão técnica e os jogadores. O que eu soube, e até trouxe aqui para vocês, é que os atletas não gostaram da forma como as coisas saíram na imprensa. E o intuito do bate-papo, né, foi mostrar que o grupo está unido. O papo teve como pano principal as recentes notícias que saíram, né, o que se foi conversado internamente aqui, os desentendimentos, as insatisfações entre eles, são coisas normais do dia a dia, sempre existiu no meio do futebol, e que isso nunca foi impeditivo, tá? Nunca foi um impeditivo para o Flamengo disputar títulos, para o Flamengo ser campeão, enfim, e que não serve de desculpa para um fracasso ou para os fracassos dessa temporada. E alguns atletas, eu já trouxe isso aqui para vocês, destacaram que as coisas não são assim, né? Não são como foram noticiadas, né? Como saíram, enfim, ou como as pessoas estão imaginando. O foco principal, então, desse bate-papo foi esse. Soube também que não houve queixas ao trabalho do Jorge Sampaoli, tá? Nessa conversa, soube que os jogadores não fizeram nenhum tipo de queixa à comissão técnica e nem ao técnico Jorge Sampaoli. Hoje, o presidente Rodolfo Landim foi ao Ninho do Urubu, como trouxe o GE mais cedo, né? Eu fui atrás para saber como foi essa conversa, para saber dos bastidores da conversa. E as informações que eu tive foram as seguintes: foi uma conversa bem rápida, não teve tom de cobrança, não houve cobrança do Landim. Pelo contrário, o tom, pelo que eu soube, né, foi um tom de foco em dar a volta por cima e afastar a fase conturbada. Houve também meio que um discurso de que o vilão somos nós da imprensa, né, que passamos as informações. Houve quem chamasse isso de interferência externa. Essa foi a palavra que uma fonte usou comigo. Disse que foi passado que isso foi uma espécie de interferência externa, que o Flamengo não pode, né, se deixar levar por essa situação. De novo, houve esse entendimento de que grupos são normais, tanto no futebol como no dia a dia, na vida, e que isso sempre existiu dentro do Flamengo, que nunca foi problema para nada, tá? E sobre algumas queixas dos jogadores, que eu trouxe aqui para vocês também, para quem me acompanha, eu trouxe isso aqui para vocês, que os jogadores se queixaram da forma como a diretoria se esconde nos momentos de crise, nos momentos mais conturbados e etc. O que soube é o seguinte: o departamento de futebol do Flamengo se defende e diz que volta e meia, em momentos conturbados, dá satisfação, né? Coloca a cara. Foram citados alguns desses momentos. Uma das pessoas que eu conversei e que me falou sobre isso, me disse me citou alguns momentos. Me disse o seguinte, ó: durante essa temporada, o Marcos Braz falou depois falou com a imprensa depois do Mundial de Clubes, quando o Flamengo venceu o Al-Ahly na disputa de terceiro lugar, né? Citou também que
O próprio Marcos Braz deu uma entrevista, deu algumas aspas para o Mauro César no momento conturbado do Vitor Pereira, quando ele tinha perdido ali a Recopa Sul-Americana, e o entendimento foi que aquelas declarações do Marcos Braz davam respaldo público ao Vitor Pereira. E houve também o Marcos Braz falando no sorteio da Copa do Brasil, atendeu alguns jornalistas após o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Esses momentos eles foram colocados na mesa como momentos pontuais que a diretoria deu a cara. Então, essa é a justificativa, né, de que não há motivo para essas queixas, porque a diretoria, né, deu a cara em momentos conturbados e que não pode também estar sempre falando, é por estratégia. Inclusive, foi-se conversado que neste momento, o momento é o momento de ficar mais quieto, né, e tentar dar a volta por cima, que essa é a estratégia, tá? Então, nesse bate-papo, a diretoria fez questão de diminuir tudo que aconteceu, todas as notícias que saíram, enfim, tudo isso, né? Eles tratam como algo de fora para dentro e tentam mostrar que isso não influencia. E exatamente por isso, né, esse foi um dos motivos que não houve cobrança, tá? Que não houve cobrança. Foi um bate-papo, segundo eu soube, super tranquilo, sem cobrança, um bate-papo rápido, mas mais uma forma de mostrar ali que o presidente Rodolfo Landim apareceu no CT. O foco, como eu falei para vocês, está nesse jogo contra o Fluminense. Há um entendimento de que uma vitória diante do Fluminense pode virar a chave da temporada, que é tudo que o Flamengo precisa nesse momento para espantar a crise. Aí eu pergunto para vocês, qual é a opinião de vocês? Vocês acreditam que a diretoria age de forma correta, que de fato a diretoria coloca a cara, né, nesses momentos conturbados? Eu já tinha trazido aqui para vocês que foram queixas, né, de alguns atletas, a forma como a diretoria do Flamengo lida com momentos de crise, né? Os atletas se sentem mais expostos e também uma reclamação foi tratamento diferente em algumas situações. Esse tema, segundo eu soube, em momento nenhum foi abordado na conversa do presidente Rodolfo Landim e do departamento de futebol com os jogadores hoje. Beleza, galera? Vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Flamengo segue firme no mercado da bola. A ideia da diretoria é entregar os reforços para o Jorge Sampaoli até julho, quando abre a janela de transferências, porque o Flamengo quer ter à disposição, tá? Quer ter à disposição para já os reforços, quer logo esses reforços. Então, o Flamengo entende que é uma necessidade, o Sampaoli entende que é uma necessidade urgente ter esses jogadores e o Flamengo corre atrás. O Flamengo segue a negociação com o Alan, né, com o Atlético Mineiro. A gente já tinha trazido aqui para quem acompanha a gente, o Galo bate o pé. O Galo não aceitou. O Flamengo propôs duas situações para o Galo. Manter o Atlético Mineiro com percentual de uma futura venda, e o Galo não quis. E ceder uma atleta também ao Atlético Mineiro, além de uma grana, ceder uma atleta, e o Galo não quis. O Galo bate o pé, quer 10 milhões de euros, até porque o Galo precisa repassar 10% desse valor para um acordo entre o Juliano Bertolucci e o Liverpool, que é o ex-clube do Alan. Então o Galo bate o pé e não quer de jeito nenhum negociar pelos valores que o Flamengo está oferecendo. O Flamengo continua a negociação com o Galo e vamos ver o que vai dar. O Galo não tem pressa, né? O Galo sabe que a janela de transferências vai abrir daqui a pouco, sabe que o Palmeiras monitora também a situação do Alan, enfim. Então o Atlético vai tentando cozinhar essa situação, enquanto o Flamengo não chega no valor que o Galo acredita ser o valor ideal. Sobre o De La Cruz, não tive mais novidade de ontem para hoje, né? Para a galera da nossa audiência rotativa, eu trouxe aqui para vocês que o Flamengo tenta fechar um acordo com o staff do De La Cruz para depois disso apresentar a proposta para o River Plate.
A ideia é deixar tudo alinhado com o staff do De La Cruz, inclusive a forma como vai apresentar essa proposta para o River. O River antes não queria negociar o De La Cruz de jeito nenhum, mas vem mudando de ideia após ver que o Flamengo está disposto a fazer um investimento muito alto pelo Nicolás de la Cruz. Lembrando que o River tem 50% dos direitos econômicos, o Liverpool do Uruguai tem outros 50%, mas o River Plate é quem dá as cartas na negociação. O Flamengo não está só com esses 2 jogadores, tá? Tem outros jogadores no radar do Flamengo, outras conversas acontecendo. A gente ainda não conseguiu descobrir, mas a gente está tentando descobrir. Mas eu sei que o Flamengo conversa com um zagueiro, tá? Muita gente falou do Samir. De fato, o Flamengo consultou a situação do Samir. O que eu ouvi foi que o Tigres não queria abrir negociação e que o salário do Samir é muito alto. Patamar salarial do Samir é elevadíssimo, tá? E o Samir não quer abrir mão da parte financeira. Ou seja, se o Flamengo, de fato, for atrás do Samir, né, o Flamengo vai ter que fazer um investimento bacana também para repatriar o Samir, que foi campeão lá com o Tigres, tá? Marinho, vamos falar sobre o Marinho, porque a situação do Marinho ainda está indefinida. Ele continua com essa proposta do São Paulo, mas tem a questão financeira. O staff do Marinho diz que tem mais 2 clubes no futebol brasileiro interessados no Marinho e tem 2 clubes do Oriente Médio com quem o Marinho também está conversando. Então, o staff do Marinho não tem pressa para resolver a situação, até porque o patamar salarial do Marinho hoje é muito alto. O Marinho ganha no Flamengo hoje entre 750 a 800 mil reais por mês. É um valor completamente longe dos padrões do Atlético, do Atlético Paranaense. Paranaense não, tô viajando aqui, gente, foi mal. Completamente aquém dos padrões do São Paulo. O Atlético Paranaense não faz uma loucura dessa, o Atlético não paga esse tipo de salário para jogador assim, acima dos 30 anos, enfim. É outro tipo de gestão aí do Atlético Paranaense, foi mal. Muita gente me perguntando por que o Flamengo não vai atrás do Cuejá. Cuejá que interessa Corinthians, Internacional e Vasco. O Corinthians, a gente trouxe lá na Gol, fez uma proposta, oficializou uma proposta ao Al Hilal pelo Cuejá. O Al Hilal pede 5 milhões de dólares, ou seja, cerca de 25 milhões de reais. Primeiro, o foco do Sampaoli é o Alan. E o Alan é mais novo, 5 anos mais novo que o Cuejá. E o Cuejá saiu do Flamengo de um jeito que não foi muito legal. A diretoria do Flamengo não gostou muito da forma como o Cuejá saiu. E vocês sabem, a diretoria do Flamengo é um pouco orgulhosa. É difícil, né, a diretoria do Flamengo aceitar algumas situações e abrir mão do orgulho. Sobre o Fla-Flu, Arrascaeta e Pedro estão à disposição do técnico Jorge Sampaoli. O Arrascaeta, inclusive, enche de esperança a comissão técnica, né? Um jogador muito aguardado pela comissão técnica para esse jogo, né? Os próprios jogadores também acreditam que com o Arrascaeta em campo, mesmo que jogue só um tempo, o Flamengo tem mais condições de vencer o Fluminense. E em relação ao Pedro, o atacante teve uma lesão chata, né? Essa lesão que ele teve quando ele bateu o pênalti e se lesionou, é uma lesão chata. Eu conversei com um fisioterapeuta que ele me disse o seguinte, que é uma lesão que parece simples, mas é uma lesão que limita algumas coisas, especialmente a finalização. É uma lesão que te deixa um pouco incomodado, né? E recentemente, no último jogo, ele também sofreu um torção no tornozelo, ou seja, vive uma maré complicada o Pedro aí, teve uma lesão chata, depois teve esse torção no tornozelo, isso acaba dificultando um pouco a questão da parte física, e vamos ver o que o Sampaoli vai preparar para esse duelo contra o Fluminense. Sem dúvida nenhuma, ele vai mexer na escalação de novo, né? Ele não vai repetir a escalação, ele vai mexer a escalação e veremos qual vai ser a novidade
que a gente vai ter nesse Fla-Flu. Lembrando que o Fluminense não vence há 4 jogos e o Flamengo está invicto há 6 jogos. Loucura. Bom, muito obrigada a todos vocês. Não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal. A gente precisa muito da ajuda de vocês, tá? Muito obrigada por tudo e grande beijo para vocês. Tchau, tchau.